Fala pessoal, tudo bem? Rafael de novo aqui, né? Agora a gente vai continuar a questão das leis da termodinâmica. Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre a primeira lei da termodinâmica. E nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, certo? E então, basicamente, quando a gente pensa em segunda lei da termodinâmica, a gente está associado também à questão da direção do tempo, né? A gente vai ver que existem processos que só acontecem para frente, né? Avançando no tempo. São o que nós chamamos de processos irreversíveis, né? E a gente está associando isso a uma característica da natureza de sempre tender a aumentar a sua entropia. O que seria a sua entropia? O seu grau de desorganização, né? Então, naturalmente, a natureza sempre vai tender para um sistema mais desorganizado do ponto de vista energético, né? E aí é por isso que a gente precisa de entender que alguns processos eles não são possíveis, né? Então, basicamente, o que a gente pode dizer aqui? Que na vida real, né, todos os fenômenos espontâneos ou naturais, na vida real, certo? São irreversíveis, porque, de certa forma, a gente sempre perde uma certa quantidade de organização, né? Dificilmente o fenômeno espontâneo você não consegue vê-lo retornar totalmente ao seu estado inicial, né? Então a gente está vendo aí a nossa florzinha. É impossível a gente imaginar que a parte da florzinha que já está decomposta possa retornar a ser uma flor e voltar a ser uma semente, né? Bom, então a gente pode dizer que a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos, né? Em todos eles há uma espécie de orientação que vai indicar sempre o sentido desses fenômenos no tempo, então sempre para frente, né? Então, no caso, quando a gente pensa num fenômeno irreversível, você não sabe mais o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né? Vamos imaginar, por exemplo, um copo com água gelada, né, 10 graus Celsius, colocado sobre a mesa, a temperatura de 25 graus Celsius ambiente, né? É óbvio que espontaneamente ela vai receber um calor sempre do ambiente, de modo que ela sempre vai elevar a temperatura. Isso é uma questão do sentido correto dos fenômenos físicos. Já parou para pensar por que na verdade, o copo que está com 10 graus Celsius, ele não passa para 8 graus Celsius, não diminui sua temperatura né, de modo que você tenha, por exemplo, um aumento da temperatura do ambiente, né? Você passa a temperatura do corpo para o ambiente, justamente porque esse é um tipo de fenômeno impossível de acontecer, né? Devido à questão da segunda lei da termodinâmica, né? Então a gente pode dizer que essa segunda lei ela está associada à irreversibilidade de fenômenos naturais, né? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que, por exemplo, uma máquina térmica como essa que a gente está vendo aqui, né? Você tem um sistema que ele tá queimando um combustível, né? E ao queimar o combustível, você observa aqui, né, que esse combustível gera uma quantidade de calor, né? Ele gera aqui uma quantidade. Espera aí, que eu estou com um problema na minha caneta. Caneta. Vamos colocar aqui vermelha. Agora sim, agora sim. Bom, então eu tenho uma quantidade de calor que ela é gerada aqui nesse sistema, de modo que ela vai ser transferida aqui para essa água, né? Essa água, quando recebe essa energia, ela pode ebulir e esse vapor, de uma certa forma, ele vai ficar fazendo com que o êmbolo suba e desça, né? E aí, à medida que ela resfria, ela é mandada para sua exaustão, né? E aí é um sistema que fica aqui, né? E você só precisa de alimentar de água, basicamente, e carvão. E isso aqui é uma máquina que vai ficar aqui
sendo movimentada para poder retirar, por exemplo, ou fazer um furo, enfim. A gente diz que isso aqui é uma máquina que está operando em ciclo, né? Isso aqui fechou um ciclo, né? Eu esquentei, expandi, mandei para exaustão e retornei para o sistema novamente, né? Essa máquina que opera nesse ciclo, ela nunca vai conseguir retirar calor dessa fonte, por exemplo. Então, se eu tenho aqui, digamos, sei lá, 100 joules de trabalho, aliás, de calor que está sendo transferido aqui para o meu sistema num dado instante de tempo, por exemplo, né? Eu não posso dizer que nesse mesmo instante de tempo eu tenho 100 joules sendo transformados aqui em calor, em trabalho, tá? Em movimento. Isso, né? Então você imagina que eu tenho um trabalho determinado que ele está fazendo, mas não é a mesma quantidade de energia. A segunda lei da termodinâmica diz para a gente que necessariamente haverá uma perda de energia de calor por outra forma de energia, que é o que nós chamamos de fonte fria, que é essa fonte aqui de cima, essa exaustão. Então aqui seria o que nós chamamos de fonte quente, certo? Então tem uma quantidade de calor que sai da fonte quente, uma que é rejeitada para a fonte fria, e a outra parte dessa energia, aí sim, ela vai ser transformada em trabalho, né? Isso é uma condição da máquina térmica, segundo a segunda lei da termodinâmica, né? Então, parte dele vai ser transformado em trabalho. Vamos lembrar que, né, o trabalho, hora pode ser tal, hora pode ser W, né? Depende do lugar, mas, enfim. Então, o restante vai ser sempre rejeitado numa fonte fria aqui, tá? Então a gente pode dizer que a quantidade de calor que sai aqui da fonte quente é o trabalho produzido mais a quantidade de calor que vai para a fonte fria. Isso é uma obrigação para qualquer tipo de máquina, tá? Então, isso está querendo dizer algumas questões. Então, por exemplo, uma antiga ideia de construir uma máquina que possa perpetuar seu movimento a partir de uma energia produzida por ela mesma, isso é uma coisa que muitas pessoas já imaginaram, mas isso não acontece, tá? Então imagina esse sistema aqui onde você tem uma bolinha que desce, aí à medida que ela cai, ela gira uma roda, certo? Essa roda faz com que as bolinhas possam ser de certa forma elevadas e isso aqui fique nesse processo aqui de forma perpétua, né? O que a gente chama de moto contínuo. Isso aqui não é possível pela segunda lei, né? A segunda lei da termodinâmica impede esse tipo de coisa aqui. Da mesma forma, essa figura famosa também, que você tem uma queda d'água lá, que a gente pode observar que a água cai aqui, e à medida que a água cai nesse ponto aqui, você tem um sistema mecânico que de alguma forma faz com que essa água suba novamente para ela cair aqui e fechar o seu ciclo novamente. Isso também é impossível, é apenas uma ilusão de ótica, né? E é interessante você pesquisar aí depois moto perpétua e vai ver se é possível construir isso obedecendo as leis da termodinâmica. A primeira de conservação de energia, né? E a segunda do fluxo normal, né? Da entropia e das máquinas térmicas. Né? Então, como é que funciona uma máquina? Ela sempre vai ter uma fonte quente, uma máquina térmica, uma fonte quente que dá uma quantidade de calor quente, uma parte desse calor já vai ser rejeitada para a fonte fria, então a gente pode pensar, por exemplo, nos escapamentos dos carros, né? E a fonte quente aqui, o motor a combustão, e uma parte da energia vai ser transformada em trabalho, né? Então, isso aqui, por exemplo, no caso de um carro, vai ser o trabalho para rotacionar as rodas daquele sistema que a gente está observando, né? Então, a gente pode dizer que o trabalho é sempre a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria, né? Que é o que a gente viu aqui nesse sistema lá. A fonte quente está aqui embaixo, né? O trabalho está sendo realizado pelo pistão e a fonte fria está ali na exaustão, certo? No sistema de resfriamento da água, do condensador da sua água ali, tá bom? Bom, então a gente pode destacar aqui a questão
que o calor rejeitado na fonte fria não pode ser aproveitado na máquina em outro ciclo, na mesma máquina, pode ser aproveitado numa outra máquina produzindo menos trabalho, né? Uma vez que essa energia vai se tornar indisponível, tá? Então a gente retoma aqui o Ludwig Eduard Boltzmann, né, físico, que diz que, fazendo uma análise assim estatística dos movimentos moleculares, né, ele afirma que essa energia indisponível ela vai tender sempre a aumentar a desordem do sistema termodinâmico. Então você pode isso está associado ao fato de que antes de passar pela máquina a energia estava mais organizada, né? Então a gente enuncia o enunciado aqui do Boltzmann dizendo que em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem e o restabelecimento da ordem, e essa desordem a gente vai chamar sempre de entropia, o restabelecimento da ordem só é possível mediante mais gasto, né, o dispêndio de energia. Né? Então, a tendência à desordem, medida pela entropia, quanto maior a desordem, maior a entropia. Então, a gente pode dizer que em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. Correto, pessoal? Bom, então com isso nós terminamos essa parte da segunda lei de Newton e a gente vai, da segunda lei da termodinâmica, e a gente vai partir agora para as gerações e uso de energias aí nas atividades e nos vídeos seguintes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.